Bora, galera! Bora, meu povo! Nós vamos aprender de vez hoje as orações subordinadas substantivas. E vamos falar sobre as orações subordinadas substantivas reduzidas. É hoje que a gente não sai daqui sem aprender. Tamo junto! A gente vai falar um pouquinho sobre as orações subordinadas substantivas, porque eu sei que vocês ainda não apreenderam realmente, né? Mas o nosso foco hoje são as orações subordinadas substantivas, as OSS reduzidas, tá certo? Elas podem ser desenvolvidas, mas elas também podem ser reduzidas. E é isso que a gente vai aprender hoje, tá bom? Só que olha só, antes da gente falar das orações subordinadas, eu preciso que vocês lembrem de um conteúdo que vocês aprenderam no início do Ensino Fundamental 2, que são as formas nominais do verbo. As formas nominais do verbo são quando o verbo ainda não foi conjugado, tá? É o nome da ação. Então, esse verbo ainda não foi conjugado, ele está na sua forma nominal, na forma do nome da ação. Nós temos 3 formas nominais para o verbo. Eu tenho o gerúndio, o particípio e o infinitivo. O infinitivo é quando o verbo termina em AR, ER ou IR, quando o verbo termina em R. Amar, dançar, respeitar, cuidar, participar, brincar, correr, sorrir, tá? O particípio é quando o verbo termina em ado ou ido, sendo que essa não é uma regra, porque em se tratando de verbo, nós temos verbos regulares, que são sempre iguais, e verbos irregulares, que tem algumas conjugações que são diferentes, tá? Então, o particípio é o único que vai poder ter aí alguma forma extraordinária, tá bom? Mas, normalmente, o particípio é aquele que termina em ado, ido. Amado, cantado, sofrido, brincado, comido, andado, certo? E eu tenho também o gerúndio, que é quando o verbo termina em ND. Normalmente, NDO, tá? Andando, amando, participando, brincando, estudando. Então, essas são as 3 formas nominais do verbo: particípio, gerúndio e infinitivo, tá certo? Isso tem que ficar muito bem apreendido. Então, vamos lá. Oração subordinada substantiva. Ó, para ela ser uma oração subordinada, ela precisa manter uma relação com uma outra oração. Logo, nós estamos falando de um período composto, ou seja, de um período que tem 2 ou mais orações. Porque se a gente estiver falando de um período simples, nesse caso, eu não tenho uma relação entre as orações. Eu tenho só uma oração absoluta, tá? Mas se eu tô falando de oração subordinada substantiva e de oração principal, então eu tenho um período composto, ou seja, esse período tem 2 ou mais verbos, ou 2 ou mais locuções verbais, tá certo? Então, para começar, o período tem que ser composto. Então, eu tenho uma oração subordinada, ou seja, ela é oração porque tem verbo. É subordinada porque ela completa o significado de outra oração. É substantiva porque ela tem valor de substantivo. Ela faz o papel da função sintática do substantivo, tá? O que é substantivo? Substantivos são as palavras que nomeiam os seres, né? Os objetos, mesa, cadeira, computador, telefone, blusa, cabelo, boca, cachorro, tá certo? Isso é um substantivo. Então, essa oração ela tem valor de substantivo e ela completa uma oração principal com aquele termo da função sintática que está faltando nessa oração principal. Então, a gente vai sempre analisar o verbo da oração principal. A gente vai sempre começar analisando a oração principal.
Porque aí a gente vai saber o que tá faltando nessa oração principal, tá? Se na oração principal tá faltando sujeito, significa que a subordinada vai ser subjetiva. Se na oração principal tá faltando objeto direto, significa que a oração subordinada vai ser objetiva direta. Se na oração principal tá faltando objeto indireto, significa que a oração subordinada vai ser objetiva indireta, tá? E assim sucessivamente, com a positiva, com a predicativa, com a completiva nominal, tá? Então eu sempre vou observar a oração principal, vou ver o que está faltando nessa oração principal e é isso que eu vou encontrar na minha oração subordinada. Então, as OSS, a oração subordinada substantiva, tá? Ela precisa estar dentro de um período composto e aí eu vou ter uma relação entre orações. A oração principal não tem conectivo, não tem conjunção. Já a oração que faz o papel de oração subordinada substantiva, ela sempre vai começar com uma conjunção integrante. Ela sempre vai começar com um conectivo, que é o que ou se, tá? E a oração principal não tem conjunção, não tem conectivo. Só que quando eu falo em oração subordinada substantiva reduzida, quando eu falo na OSS reduzida, o que acontece é que essa oração reduzida, ela também não tem conectivo, ela não tem conjunção, ela está reduzida porque ela está sem a conjunção e o verbo não foi conjugado. O verbo está em uma das suas 3 formas nominais, infinitivo, particípio ou gerúndio. Então, por isso que ela é reduzida. A desenvolvida, ela tem conjunção e tem verbo conjugado. A reduzida, eu tiro a conjunção e tiro a conjugação do verbo. Então, ela fica reduzida. Eu reduzi a oração, tirei dela a conjunção, tirei dela a conjugação do verbo, então ela ficou menor. Eu a reduzi, certo? Então, vamos para um exemplo. A garota afirmou que precisava de ajuda. A garota afirmou que precisava de ajuda. Vamos prestar bastante atenção nessa oração, tá? A garota avisou é a oração principal, certo? Eu tenho o verbo avisou e o resto da oração gira em torno do verbo avisou. Não tem conjunção. Então, a garota avisou é a oração principal. Que precisava de ajuda é a minha oração subordinada substantiva. Ó, tá começando com que é a conjunção integrante, certo? Então, ela é a minha oração subordinada substantiva. Eu vou observar na minha oração principal o que tá faltando nela para saber que tipo de oração subordinada substantiva é essa que eu tenho. Então, a garota afirmou que precisava de ajuda. Eu já esqueci a frase. Tá bem, mas tá bom. A garota afirmou. Eu tenho sujeito, a garota, e tenho verbo afirmou. Então ela não é subjetiva, porque eu tenho sujeito. O verbo afirmou é um verbo de ação, então ela não é predicativa, certo? Ela não tem 2 pontos, então ela não é apositiva. Então, eu vou fazer a pergunta ao verbo. A garota afirmou o quê? Ó, ele é um verbo transitivo direto. Então, significa que nessa oração eu tenho sujeito, a garota, e depois do sujeito, um verbo transitivo direto, afirmou. O que vem depois do verbo transitivo direto? O objeto direto. Então, que precisava de ajuda vai ser uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque ela cumpriu o papel de objeto direto em relação à oração principal, certo? E agora o que a gente vai fazer é reduzir essa oração, porque ela está desenvolvida. Ela tem conjunção integrante que e o verbo precisar, ele está conjugado. Estava escrito precisava, então ele estava conjugado, certo? Então agora eu vou reduzir essa oração. Eu vou tirar o que e eu vou pegar o verbo precisava e vou colocá-lo em uma das 3 formas nominais que eu falei lá no começo do vídeo. Então, a garota afirmou precisar de ajuda. Viram? Não tem o que e o verbo precisava foi pro infinitivo e ficou precisar.
Então aí eu tenho uma oração principal, a garota afirmou, e uma oração subordinada substantiva objetiva direta, reduzida de infinitivo, que é precisar de ajuda. Ela está reduzida de infinitivo porque o verbo precisar terminou aí com R, que é a forma infinitiva. Se fosse precisando, seria reduzida de gerúndio. Se fosse precisado, seria reduzida de particípio, certo? Depende de que em qual forma nominal o verbo está, tá bom? Então, eu pretendo agora que vocês assistam alguns exemplos mais práticos, comigo talvez escrevendo num caderno, para ver se vocês conseguem perceber cada oração com cada função, tanto desenvolvida quanto reduzida, tá bom? Assistam aos vídeos, se cuidem, fiquem com Deus. Tchau!